Posicione, mas posicione da maneira certa. Olá, mulheres Atalaia. Eu quero, nesse vídeo, juntamente com você, nós estamos aprendendo a nos posicionar verdadeiramente no Senhor. Nos posicionar não da maneira que nós achamos, pensamos que é certo, mas posicionar do jeito que o Senhor se agrada. Amém? E para falar sobre posicionamento, o princípio do posicionamento, eu quero juntamente com as irmãs estar falando sobre Neemias. Neemias capítulo 1, nós vamos citar alguns versículos aqui. Nós vamos ler juntas alguns versículos. E na minha Bíblia, capítulo 1 de Neemias começa falando assim. O título já começa falando a oração de Neemias. Porque não tem posicionamento sem oração. Não tem direcionamento sem oração. Não tem mudanças sem oração. E em Neemias, capítulo 1, versículo 2, Neemias fica sabendo como que estava o estado, a situação daquele povo em Jerusalém, dos judeus. Alguns homens chegam e Neemias diz no capítulo 2 que eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado, que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e desespero. E a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados. Neemias recebe a notícia que a situação, como estava aquele povo. E a palavra do Senhor diz que aquele povo estava em desespero. E diz que as muralhas de Jerusalém estavam demolidas, ou seja, estava um povo sem proteção. E Neemias, ao ouvir como estava a situação daquele povo, a palavra do Senhor diz que ele se entristeceu. A palavra do Senhor diz que quando ele ouviu essas palavras, ele ouviu essa notícia, ele assentou, chorou, lamentou alguns dias. Também diz que jejuou, orou diante do Deus do céu. Eu quero perguntar para você, mulher, o que o Senhor tem mostrado para você que precisa ser consertado dentro da sua casa, que precisa ser consertado em você, para que você seja uma mulher posicionada? Eu quero perguntar para você, mulher, o que você faz depois que o Senhor te mostra o que você precisa consertar, o que você precisa posicionar para ser uma mulher segundo o coração de Deus dentro do seu lar. O que você tem feito? Neemias, ele lamentou, ele sofreu porque aquele povo estava em angústia, porque aquele povo estava pecando contra o Senhor, contra o nosso Deus. Ele também jejuou, ele matou a carne dele. Ele se humilhou diante da presença do Deus Altíssimo. Ele orou ao Deus do céu. Ele orou ao Deus do céu. Porque o posicionamento começa com oração. A oração não vai tampar as brechas, mas a oração vai dar direção. A oração somente não vai fazer com que você seja uma mulher posicionada dentro do seu lar, mas ela vai te dar direção do que fazer. E a oração também te aproxima de Deus, e quanto mais próxima de Deus, mais desejo temos de ser quem Ele nos chamou para ser. Ele também confessou o seu pecado, o pecado daquele povo. E eu quero perguntar para você, mulher, o que o Senhor tem mostrado na sua casa, tem revelado ao seu coração? Você tem lamentado, você tem chorado pelo pecado dos seus filhos? Você tem lamentado e chorado pelo pecado do seu cônjuge? Você tem jejuado pelas almas da sua casa? Você tem levantado, tem intercedido, você tem lutado para que os seus sirvam ao Senhor?
fazendo a sua parte, posicionando naquilo que o Senhor manda. Ele não vai pedir você para fazer a parte dos seus filhos, nem do seu marido. Mas o que você tem feito? Você tem chegado diante do Senhor pedindo perdão pelos seus pecados e pelos pecados dos seus dentro da sua casa? Neemias capítulo 1, a partir do versículo 5 até o final do capítulo, que é 10, aliás, final do capítulo não é 10, é 11. É oração. É oração, porque Neemias se entristeceu, sim. Neemias lamentou, Neemias sofreu, Neemias chorou, jejuou. E desde o comecinho do processo nós lemos que teve o quê? Oração. A partir do versículo 5, oração. Neemias orando, intercedendo, pedindo perdão pelo pecado do povo, pedindo direção. Então Neemias, quando ele ficou sabendo, ele não saiu correndo. Senhor, eu preciso ir lá, eu preciso resolver esse problema. Ele saiu correndo para os pés do Senhor primeiro. Porque é o Senhor que resolve o problema, Ele só nos usa, Ele nos dá direção sim. Mas a obra é dEle. Não tente fazer a obra do Senhor. Não tente ir resolver problemas sem antes se resolver com o Senhor você. Não fique pedindo perdão pelo pecado dos seus filhos, da sua casa, sem antes pedir perdão pelo seu pecado. E é algo tão interessante que nós vemos aqui a mão de Deus, porque Neemias partiu do princípio. E quantas vezes nós descobrimos, o Senhor nos mostra algo dentro da nossa casa que precisa ser posicionado, consertado, e não conserta, e nós ficamos frustradas, porque nós queremos resolver do nosso jeito. Nós não partimos do princípio, o princípio é oração. Só que é uma oração que vai esperar a resposta do Senhor, ainda que demore. Vai esperar a direção do Senhor, mas muitas vezes nós até oramos. Só que queremos agir antes do tempo. Queremos mudar os nossos filhos na força do braço. E o Senhor tem nos chamado a nos posicionar de maneira certa, de maneira correta. Eu quero fazer um pedido para você, mãe. Se posicione na sua casa. Mulher, se posicione na sua casa. Mais para frente nós vamos ver que o inimigo, ele ficou com medo porque um homem decidiu se posicionar em favor de Jerusalém. Então, hoje, Deus continua sendo o mesmo Deus. O inimigo ainda continua com medo de um homem, de uma mulher posicionada em seu lar. Ele tem medo. E nesse primeiro vídeo, eu quero que nós aprendamos juntas ao quê? A partir do princípio. Não faça nada sem antes ter certeza do que Deus te falou. O Senhor tem muitas coisas para fazer através de você. Não atrase o processo de Deus. Não fique ocupada demais, mãe. Não fique ocupada demais. O seu trabalho mais importante é o seu lar, é a sua família. Não fique ocupada demais. Tenha tempo de qualidade com seus filhos. Conheça os seus filhos. Pergunte, converse, se importe com ele. Não deixa, mãe, a TV discipular o seu filho. Não deixa a escola discipular o seu filho. Não deixa os amiguinhos discipular o seu filho. E o meu desejo para você, mulher, é que, mais do que desejar que o seu filho seja um médico, seja um advogado, que a sua filha seja uma modelo conhecida internacionalmente, eu desejo que você deseje que seu filho, a sua filha, seja uma cidadã do céu. Seja uma discípula, seja um discípulo de Cristo. Mas maior do que o desejo tem que ser a nossa busca. E o seu filho, a nossa casa é ensinada com exemplo, com testemunho. Então se levante você primeiro, mulher. Se levante contra o inimigo, seja bom testemunho, posicione na oração, posicione no estudo da palavra. O Senhor tem mostrado que você precisa consertar algo, assim como Ele tem mostrado para mim. Então posicione.
É devocional, é tempo de qualidade, é ouvir mais o seu filho, é cuidar mais da sua família, tirar o seu filho das redes sociais. Faça, posicione por amor a Cristo, por amor à alma dos seus. Se posicione, não fique esperando seu marido, não. Não fica, ai, meu marido não me ajuda, não sei o que é isso e aquilo, eu estou sozinha. Se você está sozinha, tem alguma coisa errada. Se você está sozinha, tem alguma coisa errada, porque Cristo nos é suficiente. Cristo nos é suficiente para posicionar do início, para nos direcionar. Então eu quero dizer para você, a oração sozinha não muda situações. Precisa da sua ação, precisa da sua conversão, precisa de que você seja bom testemunho. E eu quero te convidar a estar aprendendo comigo. Eu também tenho muito que aprender a buscar, a viver esse posicionamento de maneira certa. Então hoje eu falei sobre o primeiro posicionamento, o início, o princípio do posicionamento. A palavra do Senhor não diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria? Então, para temer o Senhor, quando nós tememos o Senhor, é o princípio da sabedoria. E então, para nós nos posicionarmos no Senhor, precisa da oração como princípio. Precisa de deixar Deus no controle. Eu quero te convidar a lutarmos juntas para isso. E no próximo vídeo, na quinta-feira, nós vamos falar sobre o próximo passo para um posicionamento que agrada o Senhor. Deus te abençoe e vamos juntas ser parecidas com o Senhor. Chega de ir só até a igreja, chega de deixar o inimigo continuar fazendo o que quer em nossas casas. Você já recebeu a notícia. Você já sabe o que precisa mudar. E se você não muda, se você não está sofrendo com isso, se eu não estiver sofrendo com o que Deus me mostra que está errado na minha casa, tem algo de errado comigo. Que Deus te abençoe e que nós possamos ser mulheres posicionadas. Amém?